Sejam bem-vindos, muito obrigado pelo acolhimento. Estamos no Observatório do Imobiliário, sabem-no bem. Isto também passará depois como podcast de programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. É uma iniciativa, este Observatório do Imobiliário da SIC Notícias e da Century 21, e é já a terceira edição. Desta vez nesta casa muito grande, acho que é a primeira vez que atuamos no Mel Arena, ou na Mel Arena, para ser... Finalmente, não é? Uma sala à nossa... Estava na altura. Sem o único artista. E sem o artista. O artista não está. O artista está à distância. Esta é, como sabem, a maior sala de espetáculos do país. E está aqui reunida a turma habitual, os agentes imobiliários Pedro Mexia e João Miguel Tavares. E à distância, Ricardo Araújo Pereira. Ainda em vistorias, Ricardo? Não, desculpem lá, eu já tinha isto marcado e por isso era impossível fazer isto de outra maneira. Mas eu tenho muita pena de não estar no Observatório do Imobiliário, uma iniciativa cujos méritos sempre apreciei, no sentido, até a começar pelo título, não é? Porque, tendo em conta o preço das casas em Portugal, é evidente que é menos provável uma pessoa comprar do que ficar só a observar. E nessa medida o Observatório do Imobiliário faz sentido. Parabéns. Além de que estão a dar passos firmes no sentido de resolver este problema ao convidarem pessoas que sabem tanto de imobiliário, como é o nosso caso. O orador anterior... disse também buenos dias, e eu queria dizer também buenos dias, porque ao que parece há muitos espanhóis na sala. Buenos dias, van a gustar muchísimo. Es el programa cuyo nombre estamos legalmente impedidos de decir. Van a gostar. O Ricardo tem pena de não estar aqui. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Ricardo. Eu não sei onde é que tu estás, mas de qualquer forma, como estás num plano aproximado muito bom, nota-se que a casa onde te encontras tem claramente problemas de construção, porque há uma boa racha ao lado da tua orelha esquerda. E eu acho que as pessoas aqui presentes podem dar-te uma ajuda. Eu sou doido por boas rachas, como sabe. Mas Pronto. o facto imobiliário que eu tenho aqui atrás. Às 10h18 da manhã. Oh, meu Deus. O Ricardo diz que tem pena de não estar aqui connosco no Mel Arena, mas promete estar cá no dia 5 e 6 de junho, confirma? Não, vou tentar fazer à distância também. Está bem, pronto. Como já se disse, estamos num encontro de profissionais e especialistas dedicados às questões do imobiliário, por isso se justifica que estejamos aqui, claro. E como não há nada que escape à poesia, aposto que o Pedro Mexia até vem preparado com uns versos muito oportunos, alusivos ao tema. É possível ter espírito poético a tratar da habitação? Tanto é que um dos maiores poetas portugueses do século XX tem um livro de poemas que se chama O Problema da Habitação. Ele não estava exatamente a pensar no mercado imobiliário, é verdade, até porque o poema foi escrito noutra época política portuguesa, e tem um famoso poema que tu, com a tua voz radiofónica, vais ler uns versos para não amassar as pessoas, que se chama As Casas, em que ele fala da ideia, página 59, em que ele fala dessa ideia de que as casas, de que só conhecem as casas não quem as faz, não quem as vende, peço desculpa, mas
quem lá vive. Só as pessoas que vivem numa casa é que dão sentido à palavra casa. São uns versos iniciais. Longo. As casas nascem, vivem e morrem. Enquanto vivas, distinguem-se umas das outras, distinguem-se designadamente pelo cheiro. Variam até de sala para sala. Não vou continuar, mas sabem que está na página 59 do livro Homem de Palavras, de Rui Belo, e ficámos do ponto. É um dos grandes temas da literatura, a casa, não é? A Ilíada, não, a Odisseia é o Ulisses de regresso a casa. Portanto, a casa é o tema mais... Hoje em dia estamos todos muito ocupados, e com razão, pelo tema das imigrações. Trata-se das pessoas arranjarem uma casa diferente, e, portanto, casa tem um sentido que extravasa, evidentemente, o imobiliário, mas também passa por ele, que as pessoas têm que ter um teto para onde viver. E nós vamos falar de casas também e de assuntos adjacentes ao problema da habitação. Como já se disse, esta é uma emissão especial no âmbito deste Observatório do Imobiliário, e vamos ter aqui as habituais rubricas: Ministérios, Estados de Espírito, tudo em torno da questão da habitação, em sentido lato. E começamos com o Ricardo Araújo Pereira como Ministro da Reconstrução, por causa da situação dramática, sobretudo nos distritos de Leiria e de Coimbra, na sequência desta grande tempestade, a maior de que há registro em Portugal, que aconteceu na semana passada. O que é que lhe diz o facto de ter havido mortos e dezenas de feridos a cair de telhados na tentativa de consertar umas telhas, Ricardo? Senhor Ministro da Reconstrução. Sim, diz-me que há desespero e isolamento, evidentemente. Isolamento quer dizer, as pessoas estão isoladas, não é? O isolamento das casas é que não existe. Essa ocorrência trágica que é as pessoas em desespero irem elas próprias para o telhado tentar proteger o que sobra da sua casa, é uma indicação disso, de afastamento do centro e de desespero. Eu acho que houve um período relativamente longo em que o país levou a perceber que, de facto, uma parte importante do território tinha sido absolutamente devastada. Também porque o guarda-redes do Benfica marcou um golo, e por isso estivemos entretidos com isso durante algum tempo. E quando isso esmoreceu, finalmente percebeu-se, há aqui uma parte do país, a gente percebeu que finalmente a dimensão da destruição. E subscreve, Ricardo, as condolências que o Primeiro-Ministro endereçou às famílias das vítimas. Vou citar Montenegro. Endereçou condolências às famílias daqueles que não evitaram a trágica consequência de perderem a vida. Carlos, como é que eu não podia subscrever uma frase tão bonita? Que nestas alturas há sempre a tentação de procurar responsáveis, não é? E essa formulação do Primeiro-Ministro, de pessoas que não evitaram a trágica consequência de perder a vida, transfere alguma responsabilidade para o defunto, não é? Em vez de evitar, não evitou. E, portanto, eu acho que essa é uma perífrase eufemística. Aqueles a quem faltou o engenho passou a porem à cessação das funções vitais. É isso que ele quer dizer. E, portanto, acaba por ser o Primeiro-Ministro a falar com o povo e a considerar uma desfeita aquilo que o povo fez, dizendo: então vocês não evitam a trágica consequência de perder a vida, pá. E a culpa morre solteira. É uma expressão que se usa muitas vezes. Sim, pois é, mas é a tal coisa. Há aqui vários... Há sempre uma tentação de procurar responsáveis, e há aqui vários problemas, não é? Há uma parte de razão quando aquela ministra anda pelo território todo a apelar a que todos tenhamos consciência de que estamos perante um momento de aprendizagem coletiva. Eu percebo o que é que ela quer dizer. Quer dizer que de facto, a dimensão da tempestade foi de uma ordem tal que nos apanhou de surpresa, e isso é normal que isso aconteça. Já é menos normal que o Estado, que o Governo leve demasiado tempo a reagir, reaja com demasiada tibieza, reaja dando a sensação de que a sua primeira inclinação é proteger-se a si próprio do julgamento do povo. É isso. Como é que avalia, João Miguel Tavares, o auxílio às populações afetadas pelo temporal, nomeadamente
às pessoas sem água, sem eletricidade, em casas onde passou a chover, como na rua. Pelo menos vimos o ministro Leitão Amaro esforçadamente a tratar de tudo em contexto de visibilidade, naquele célebre vídeo que ele depois se viu obrigado, pela força das críticas que surgiram, a retirar das redes sociais. Sim. Esse vídeo é muito embaraçoso e ao mesmo tempo é muito sintomático, ou seja, porque mostra aquilo que o governo está preparado para fazer e mostra aquilo que o governo não está preparado para fazer. Aquilo que não está preparado para fazer é manifestamente reagir rapidamente a tragédias desta dimensão. Aquilo que está habituado a fazer é vídeos de propaganda. E, portanto, tudo aquilo foi em modo automático. Eu imagino que existe uma equipa de comunicação do governo que, por defeito, começou imediatamente a fazer aquilo. E a fazer aquele vídeo, e que depois, claro, quando o ministro se apercebeu, teve que ser rapidamente retirado, porque era um vídeo, naquele contexto, obsceno. Mas, ao mesmo tempo, tu sentes que o governo não tem o mesmo tipo de equipas preparadas para responder a tragédias destas à mesma velocidade. Eu estou como ao tempo, sabes? Eu já mudei de muitos humores em relação a este tema. Eu, no início, achava que havia uma má preparação genuína. Depois já achei que, na verdade, ninguém fazia verdadeiramente ideia do que é que se podia passar ali. Nós recebemos os SMS com ventos de 140 km/h, mas depois vêm os especialistas e explicam-nos que um vento que vem a 120 ou a 140 ou a 160, aqueles 20 km de diferença em capacidade destrutiva multiplicam-se por muitas vezes. E, portanto, o governo, eu acho que, sobretudo para aquilo que aconteceu na região de Leiria, durante 24 horas não percebeu bem. Não foi só o governo. A própria comunicação social, durante 24 horas, não percebeu bem. No dia 28 havia o Benfica-Real Madrid. Haveria o Benfica-Real Madrid e o Trubin, ainda por cima, teve aquele gesto técnico que nos encantou a todos. Mas nessa altura já estava tudo partido. Nessa altura já estava tudo partido. Distrito de Leiria. E o que é espantoso é, em Leiria, não foi em Bragança, nem foi em Porto Alegre. E, portanto, nós temos um país em que Leiria, porque falou-se aqui muito de litoral e interior, bem, nós estamos a falar de litoral, não é? Em boa medida estamos a falar de litoral. Mas mesmo aí, parece de repente Leiria fica a 600 km de Lisboa. E que é em Lisboa que realmente a atenção está toda concentrada em Lisboa e no Porto. Isso realmente mostra muitas insuficiências do país. Eu não quero com isto dizer que nós também não podemos cair no outro lado. Às vezes as pessoas... É evidente que nós não estamos preparados sempre para todas as tragédias. Não se consegue responder a grande velocidade de tudo. Se caem dezenas, centenas de postes da luz, nós não podemos esperar que 24 horas depois eles estejam arranjados. Ou seja, nós temos que gerir essa incapacidade de muitas vezes não darmos respostas a coisas que são maiores do que nós. Isso não há dúvida. Mas o teu próximo tema há uma diferença entre responder no sentido de dar uma resposta e responder no sentido de resolver. O governo podia não conseguir resolver e podia ter evitado de dar algumas respostas. Não, é isso mesmo. O problema que tu estás a dizer é as pessoas percebem a dimensão da tragédia, eu acho que o que elas não percebem é a falta de informação. Para saberem o que é que podem fazer, não é? E isso foi, mais uma vez, uma péssima reação do governo português. Em situações destas, do Estado, de modo geral, não? Acredita mais para prestar auxílio às vítimas na solidariedade dos particulares ou na iniciativa e na diligência do Estado? O João Miguel utilizou aqui a palavra obscenidade, que é uma palavra que tem sido referida a propósito desta tragédia como de outras, e já falámos de duas, pelo menos, que aconteceram, que foi aquela encenação de Obama na sala de guerra de Leitão Amaro. É uma péssima altura para fazer propaganda política, no sentido em que o ministro está a fazer o que deve fazer. Está reunido com pessoas, a fazer telefonemas e a governar. Portanto, aquilo não parece que seja o momento ideal para... Hoje mesmo há a notícia de um secretário de Estado da Administração Interna que nessa tarde, na tarde do dia 28, portanto já depois da tragédia ter ocorrido, estava a mandar e-mails para a sua recandidatura ao PSD de Setúbal. Portanto, sim, focado, digamos, numa estratégia de invisibilidade. Sim. A segunda coisa foi a frase do Luís Montenegro, que também já aqui comentámos e que é particularmente... o George Orwell diz que quando uma frase tem demasiadas palavras, a pessoa quis ali fazer uma
uma ofuscação qualquer, uma manobra qualquer. E evitar a tragédia de perder a vida, eu acho que toda a gente é culpada, quer dizer, tirando Jesus Cristo, alegadamente, toda a gente é culpada da tragédia de perder a vida, porque somos vivos e, portanto, vamos morrer. É uma coisa que não tem interesse nenhum. A pergunta que tu me fizeste é a obscenidade adicional, que é, nós sabemos que estamos numa situação terrível quando vemos pessoas que dizem para os repórteres, para os jornalistas, que dizem, estou aqui sozinho, abandonado. Ninguém trata de nada, não tenho luz, não tenho água, não tenho rede, telemóvel, não tenho... Isso, quando o Estado chega a um ponto em que não existe, em que as pessoas dizem estou sozinho ou sozinha e, portanto, nada me vale, então o Estado entra em colapso porque o Estado está lá para isso. Em relação aos poderes públicos e aos poderes privados e às instâncias privadas e particulares, é muito diferente. É que o Estado, ao contrário dos vizinhos, nestas situações, muitas vezes sabemos que os vizinhos se ajudam, até vimos muitos casos de estrangeiros que vivem cá e que foram bem acolhidos e que foram ajudar os vizinhos, etc. E isso é bom e é bonito de ver e tudo mais, mas a diferença entre os privados e o Estado é que o Estado tem essa obrigação. Um vizinho não é obrigado a ajudar outro vizinho. Um Estado é obrigado a ajudar os seus cidadãos. E, portanto, foi uma semana, além da tragédia que foi da destruição e da morte, foi uma tragédia em relação à maneira como o Estado português funciona, e acho que vamos falar a seguir da resposta no sentido das coisas que se dizem à imprensa na sequência de uma catástrofe. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Reconstrução. O João Miguel Tavares quer ser Ministro da Carpintaria. Continuamos à volta do tema, mas com o intuito de destacar o trabalho de algum carpinteiro em particular? Sim, de um carpinteiro em particular. O carpinteiro António José Seguro. Só para não estarmos aqui a falar Estamos mal. a 3 dias das eleições presidenciais. Isto também tem implicações imobiliárias. Pois tem. Faz imensa falta. Até porque se não houver surpresas, o Palácio de Belém, aquele magnífico edifício em Belém, será habitado nos próximos 5 anos por António José Seguro. Que boas razões encontra João Miguel Tavares para alguém cobiçar aquele belo casarão cor-de-rosa? A localização não é má? Não, a localização não é má. Porque eu sempre tive curiosidade de saber quanto é que vale o Palácio de Belém. Não sei se alguém... Quanto é que vale Há agentes imobiliários na sala? Agentes imobiliários, tipo 20 milhões? Mais ou menos. Mais de 20 milhões? Sim? Que é 30 milhões? Um leilão agora. 30 milhões, para aí isso, sim. 30 milhões não está mal, não é? É melhor não dar ideias. Não. Quem conhece por dentro o Palácio de Belém, já vamos falar do carpinteiro. Sim. É o Pedro Mexia, que até lá teve uma assoalhada nos últimos 10 anos. Que tal era a vista, Pedro? A vista era boa. Tinhas Já uma boa boas vista? gavetas? Eu fiquei, lembras-te da história do como é que ele se chamava? Do Lima, do jornalista que foi Fernando lá, Lima. Fernando Lima. Sim. E o Fernando Lima que escreve a certa altura num livro dele que, enfim, muitas pessoas já não se lembrarão disso, não tem interesse nenhum, mas houve lá um problema dele com o Presidente Cavaco Silva e ele queixa-se no livro dele e puseram-me na pior sala de castigo, que é a minha. Nessa, portanto, Ou seja, mesmo a pior sala do Palácio de Belém é bastante agradável. Não é nada a pior sala do Palácio de Belém, mas eu estou há 10 anos de castigo no Palácio de Belém. Vale a pena esclarecer para quem não tiver presente esta informação que o Pedro Mexia foi assessor do Presidente da República para a Cultura nos 2 mandatos de Marcelo. Vai ter saudades de Belém? Já está a arrumar as gavetas? Há 2 coisas engraçadas que são a curiosidade de ser assessor do Presidente da República, deste Presidente da República, não de um Presidente da República, é que ele na verdade não precisa de assessores, porque é muito raro algum de nós, e acho que posso falar pelos meus colegas, que possa dizer ao Presidente: tenho aqui umas coisas sobre política que o senhor não sabe, ou tenho aqui umas dúvidas jurídicas que o vou esclarecer, ou eu, não sei se já leu a programação da Gulbenkian deste mês. Não vale a pena. Não vale a pena. Nós estamos lá por caridade. Passa à frente. Nós estamos lá por caridade porque o Presidente não precisa de assessores. E além do mais, o facto de ter uma pessoa, eu sempre detestei a discussão das pessoas, a retórica das pessoas que falam da política com o pesado fardo, eu não quero, mas se as pessoas me quiserem, e o facto de haver um júbilo de exercício das funções,
é uma coisa bastante interessante. Às vezes o júbilo pode correr mal, como todos os júbilos, mas é bom assistir. Mas o João Espera aí, Tavares deixa-me só dizer uma ia falar- coisa. Sim, quero, mas primeiro quero fazer aqui um comentário àquilo que o Pedro acabou de dizer. Eu não sei porque é que ele se está a despedir. Porque Pedro Mexia vai votar em António José Seguro no próximo fim de semana. Ele é da direita fofinha, como todos nós sabemos, despreza abundantemente André Ventura e, portanto, eu não sei porque é que ele não pode continuar perfeitamente a assessorar António José Seguro. Há muita gente de direita que esteve ao lado de António José Seguro e ele tem que colocar algumas pessoas de direita no Palácio de É Belém. uma cunha Com certeza. Então este senhor percebe... portanto, Repara, ele faz uns epitáfios impecáveis. eu não considero suscetível de convite uma pessoa que anuncia que vai estar no mal menor, não é? Não parece um elogio extraordinário. Então estás a estragar as tuas hipóteses. Tendo em conta que Acabou- há 10 acabou de anos estragar tudo. anunciou publicamente que, ao ser escolhido pelo presidente Marcelo, nem tinha votado nele. Não tinha votado nele. Portanto, Não tinha votado. Não, eu não tinha votado nele por uma razão de que mostrou que eu nunca poderia ser assessor político, como aliás não fui, que era a questão dos afetos. Fazíamos espécie a história dos afetos. E depois andei com ele na rua e pronto, não vale a pena. Não vale a pena. Portugal ainda tem uma dimensão monárquica, não no sentido de regresso à monarquia, mas no sentido das pessoas tratarem o rei, o presidente como um rei, de lhe tocarem, não é? Para ver se cura uma doença, Mas ou isto- coisa do género. É uma coisa muito impressionante. Muito impressionante. isto tudo vem da carpintaria. Ah, sim, exatamente. O ministro da Carpintaria, Sim. porque vê em António José Seguro um bom carpinteiro da sua própria circunstância política. Sim, é só para deixar uma nota de otimismo, porque eu acho que às vezes nós somos um bocadinho injustos com os políticos. Ali em 2013, 2014, eu tratei muito mal António José Seguro, e na altura que ele foi corrido pelo António Costa, eu até achei, é bem feito, porque este senhor não vai a lado nenhum. Mas... Isto é sempre a presciência deste programa, aliás, já é lendária. Não, mas ele não foi a lado nenhum naquele cargo. Ser Primeiro-Ministro e ser Presidente da República são coisas totalmente diferentes. E acho que envolvem skills diferentes. Deixa-me só lembrar, porque as pessoas não estarão necessariamente lembradas deste pormenor. Nós, quando o Zelensky foi eleito presidente da Ucrânia, portanto, antes da guerra, fizemos um pequeno apontamento a gozar, então agora elegem comediantes para presidentes. Um palhaço como o Ricardo Pronto, isto Pereira à frente da Ucrânia. Estávamos todos com a ideia de que ele tinha feito uma série cómica em que era o presidente e depois é eleito presidente. Depois chegámos à caracterização e uma senhora ucraniana que nos desmaquilhou disse: vocês não sabem nada da Ucrânia. Portanto, foi assim uma humilhação e confirmou-se que não percebemos nada da Ucrânia. No caso do seguro, eu acho que ele daria sempre um péssimo primeiro-ministro, mas eu tenho esperança que possa vir a dar um bom presidente da República. E quando eu falo em carpintaria nós hoje em dia desvalorizamos o trabalho político que ele fez para conseguir chegar a presidente da República, e esse trabalho político é assinalável. Portanto, convém não tirar às vezes os méritos às pessoas que os têm. Ele conseguiu aproveitar muito bem uma deixa de Pedro Nuno Santos, que foi um tiro atirado para o ar, e em cima de nada ele construiu uma carreira, uma corrida vencedora, com o pessoal todo do PS a desprezá-lo. Era só mesmo se não houvesse mais ninguém na sala, e de repente não estava mais Mas ninguém na nós estamos sala. todos à espera daquele momento em que ele recebe António Costa em Belém. António Costa diz: Senhor Presidente, vai ser bonito, vai ser bonito. E, portanto, bravo para António José Seguro. Já que o tópico é habitação, Ricardo Araújo Pereira, o que é que lhe parece mais apetecível, o Palácio de Belém ou o Palacete de São Bento? Carlos, eu Não sinceramente sei se o vejo- João Miguel Tavares quer fazer também um leilão acerca do Palacete de São Bento. Não, Palacete de São Bento vale muito menos. Embora é mais agradável. Está numa posição mais elevada, mas não. Mas Luís Montenegro queixou-se muito que aquilo nem tinha stores, nem teve que ir para um hotel. Mas durante- ele está bem habituado. Aliás, devo dizer que entre o Palacete de São Bento e o Palácio de Belém, eu ficava com o Palacete de São Bento. Enfim, ao contrário de toda a gente neste público, não é? Imagino eu que vocês preferissem o Palácio de O que Belém. é mais apetecível, Ricardo? Eu não vou escolher, Carlos. Eu vou fazer como o André Ventura e candidatar-me aos dois. Eu acho que podemos fazer isso, não é? Eu acho que é. Quer dizer, acho que sabemos todos que o André Ventura está a comportar-se como qualquer comprador responsável, não é? Primeiro, vê vários imóveis antes de avançar para a promessa compra e venda de um. A propósito, eu queria, se calhar, aproveitar o facto de haver vários agentes imobiliários na plateia, não é? E eu queria saber a opinião deles sobre o seguinte: tendo em conta que tanto no Palácio de Belém como no Palácio de São Bento, somos nós, através do nosso voto, somos nós os eleitores, através do voto, que lhes arranjamos aquela casa.
se não consideram injusto nós não ganharmos comissão. É uma coisa a pensar. É. O João Miguel Tavares fica então... Supostamente tu ganhas a comissão de ser bem governado. O problema é que ela não anda a ser paga há muitos, muitos anos. O João Miguel Tavares fica ministro da Carpintaria. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da Casa da Rússia. Estava a sentir a conversa demasiado paroquial, portanto quis ir para longe. Não podíamos estar a falar só da pátria. A Casa da Este Rússia... é um ministério Sim. de grande alcance, junta nele a alusão literária, uma vez mais, depois da poesia de Rui Belo, agora Jean Le Carré, e também a reflexão geopolítica. Sim. É admirador de Le Carré? Sou sim, senhor. Eu não gosto muito de romances de espionagem, mas o Carré leva aquilo a outro nível. E a casa... O romance A Casa da Rússia, aliás, tem a particularidade de ter uma cena passada no Príncipe Real, em Lisboa, e uma figura que é associada à imagem de Agostinho da Silva. E esteve cá, o Sean Connery e não sei o que mais. E então houve, aliás, coisas muito engraçadas que os jornais publicaram, nomeadamente as notas de produção dadas aos autores e aos técnicos, que claramente não tinham bem a ideia que Portugal era um país do, digamos, segundo mundo, vá lá, não vamos ser ambiciosos demais, e diziam coisas do género, não paguem táxis com cigarros e coisas do género, como se fosse ainda vivêssemos em troca por troca. Isso foi bastante divertido na altura. Mas é por causa da Casa da Rússia, toda a gente sabe qual é a Casa da Rússia, é tudo o que ela queira, não é? A Rússia é um comprador imobiliário bastante audaz, porque olha e diz, é minha, não precisa de esportular. E então houve esta semana não, há 2 semanas, a Davos foi há 2 semanas, não foi? 2 discursos muito fortes do Primeiro-Ministro do Canadá e do Presidente da Finlândia, que ambos, de uma forma muito lúcida e muito... Nós estamos sempre a falar do adulto na sala, não é? Que não aparece, e apareceram logo 2. O do Canadá como uma pessoa que ainda por cima ganhou inesperadamente as eleições do Canadá e que tinha sido, aliás, governador do Banco de Inglaterra, porque tem dupla nacionalidade, e o caso do Presidente da Finlândia, porque está ali ao lado. Portanto, ambos fazem fronteira com... Ambos fazem fronteira com a Casa da Rússia. E com os Estados Unidos. E com os Estados... Não, com os Estados Unidos só o Canadá. Com os Estados Unidos só o Canadá. Mas enfim, mas que estão ali nessas relações geoestratégicas e tal. E o que é que eles disseram? Toda a gente já ouviu ou já leu o discurso do Mark Carney, e o que ele disse foi que, meus amigos, não vale a pena continuarmos a viver segundo uma ficção. Dá, aliás, um exemplo tirado do livro do Vaca Lavável, sobre a tabuleta que diz que é proletários de todo o mundo univos. E ele diz, não vale a pena fingir que vivemos numa ficção, a ordem internacional acabou, a lei do mais forte voltou, e portanto a única hipótese que nós temos de sobreviver face à Casa da Rússia e à Casa da China e à Casa dos Estados Unidos, ele nunca disse Estados Unidos, nunca disse Trump, é termos uma política internacional e geoestratégica de geometria variável. Fazemos uns acordos com uns, outros acordos com outros, somos um país democrático, desenvolvido, etc. Temos recursos naturais, tudo mais, isto neste caso o Canadá, e a Finlândia, o Presidente da Finlândia veio com uma expressão interessante que o Primeiro-Ministro do Canadá também retomou, que é a ideia de realismo com princípios, porque, como sabem, na política internacional há estas 2 escolas, que é a escola, digamos assim, das Nações Unidas, que é a escola dos direitos humanos, de tudo isso, dos pactos internacionais, etc., e há a escola do realismo político. The real politics. O realismo político, na verdade, é uma forma muito sofisticada, e aliás tem pessoas muito sofisticadas a fazê-lo, é uma forma de dizer a lei do mais forte, porque o realismo político diz à Rússia, à China e aos Estados Unidos, eles fazem o que quiserem. A Rússia quer aquele território, é deles. Os Estados Unidos quer a Groenlândia, é deles. E então o Presidente da Finlândia, que tem um vizinho poderoso e já foi vítima do vizinho no passado, não ele, mas a Finlândia, diz que há, apesar de tudo, um meio caminho, que é ter princípios, mas não deixar de ver as coisas como elas são. E as coisas como elas são é que deixou de se poder contar com o Bloco Ocidental, deixou provavelmente de se poder contar com a NATO, deixou de se poder contar com... Assim, toda a vida, um presidente dos Estados Unidos invade um país e as pessoas todas diziam foi por causa de um petróleo, foi só por causa do petróleo.
Desta vez uma pessoa não invadiu um país, mas extraiu, como eles dizem, um líder de um país, e o presidente dos Estados Unidos disse, foi por causa do petróleo. Foi a primeira vez que alguém disse. Toda a gente sabia que os Estados Unidos têm interesses que não são de todos necessariamente nobres. E, portanto, foram dois adultos na sala, não demagógicos, não incendiários, mas que disseram coisas muito importantes para a maneira como nós estamos a viver neste momento. Nesta casa comum. Nesta casa que comum. É a Terra. Exatamente. Estamos a voltar à Guerra Fria, João Miguel Tavares? Não. Uma espécie de Guerra Fria? Não acho que estejas a voltar à Guerra Fria, porque a Guerra Fria era um mundo bipolar. Tu, de um lado tinhas a União Soviética, do outro lado tinhas os Estados Unidos da América, e nós não estamos já a viver nesse mundo. Tu estás a voltar ao mundo, se quiseres fazer uma comparação, pré-Primeira Guerra Mundial. Estás a regressar à era dos impérios, em que vais ter os americanos, vais ter se calhar os russos, vais ter os chineses, já tens os chineses, mas depois se calhar um dia destes, bem, podes dizer que tens a União Europeia e um dia destes provavelmente também podes vir a ter a Índia, como antigamente tinhas o Império Austro-Húngaro, o Império Germânico, o Império Russo, o Império Britânico, e portanto é esse mundo. Aliás, muitos dos autores do realismo político falam do Bismarck e dessa coisa, ou seja, o século XIX é que é o esquema de referência para eles. E o que é impressionante, eu acho que as pessoas não têm essa noção, que se alguém se entreter a ler escritos diplomáticos do século XIX, aquilo é demencial em termos de complexidade. É demencial. Porque as alianças são múltiplas. As alianças são múltiplas. Às outras. Os jogos de xadrez é uma loucura. Quer dizer, o mundo bipolar da Guerra Fria é um jogo de meninos em que há lá uns tipos a fazerem tal umas jogadas, mas a complexidade do mundo do século XIX, para quem se quiser entreter, é espantoso. É mesmo espantoso, e é esse mundo que é um mundo muito imprevisível. As coisas do Kissinger. Exato. O discurso que falou o Pedro Mexia, o discurso do Primeiro-Ministro do Canadá, valeu-lhe um desconvite de Donald Trump para o chamado Conselho da Paz. Tinha convidado o Canadá, mas retirou o convite depois de ouvir Mark Carney em Davos. Como é que avalia esta reação do presidente norte-americano, Ricardo Araújo Pereira? Justificadíssima, Carlos. O Primeiro-Ministro do Canadá deve o seu cargo a Donald Trump. E, portanto, não se compreende esta ingratidão de ir fazer um discurso destes. Ele deve o seu cargo, ou seja, as sondagens para as eleições do Canadá davam o adversário do atual primeiro-ministro com 20 pontos de vantagem. Que era um conservador, aliás, amigão de Donald Trump. Por isto, Donald Trump ameaça impor umas tarifas estratosféricas sobre o Canadá e começa a namorar com a ideia de proceder até à Anschluss do Canadá, fazer a anexação do Canadá. E então o atual primeiro-ministro, que estava a longa distância do primeiro lugar, ganhou. Por causa de Donald Trump. Em vez de lhe agradecer, não põe-se com estes discursos desagradáveis. E desconvidar? Alguma vez lhe aconteceu ser desconvidado? Carlos, eu nunca chego à fase de ser desconvidado, porque ninguém me convida. Eu tenho, é uma coisa, sinceramente, é uma coisa que me faz confusão, às vezes ouve-se dizer... Nós não estamos a falar da tua vida amorosa, Ricardo, não é da tua vida amorosa que nós estamos agora a falar. Está bem, não, pensei que era isso. É que às vezes ouve-se falar que no mundo da televisão há assim umas festas que são, que envolvem uma quantidade de luxúria bastante intensa. Nunca fui convidado. Nunca. Não sei se não deixam entrar carecas ou não sei o que é. Não sei o que é. A mim nunca me chegou a convidar. Aqui mágoa. O Pedro Mexia fica então Ministro da Casa da Rússia. Estão entregues as pastas ministeriais. Nesta emissão especial ao vivo na Mel Arena, no Observatório do Imobiliário, esta iniciativa conjunta da SIC Notícias e da Century 21, do programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Este é um encontro de profissionais e especialistas onde, há instantes, ouvimos, foram divulgados os resultados de um estudo sobre a acessibilidade da habitação em Portugal. Em traços largos, o que é que lhe chamou mais a atenção daquilo que ouviu destes resultados do estudo, João Miguel Tavares? O estudo confirma aquilo que é a grande preocupação, acho eu, deste momento em Portugal, que é a dificuldade do acesso à primeira habitação por parte de quem não tem habitação.
Para quem teve a sorte, eu hoje em dia olho para trás e digo, bem, eu tive imensa sorte, eu comprei a minha casa e foi uma casa onde eu precisei de um empréstimo na totalidade em 2000 por volta de 2010. E, portanto, eu comprei a minha casa há 15 anos, a casa hoje vale mais do dobro no mercado do que aquilo que eu paguei por ela. As pessoas que tiveram esse tipo de sorte, mesmo sem terem grandes heranças de família, hoje em dia têm esse património que foi imensamente valorizado. E, portanto, se quiserem trocar de casa, é isso. Dão a casa antiga e tentam comprar uma nova, mesmo que seja acima de um valor, de uma casa melhor, tentam compensar isso com um empréstimo. Os pobres desgraçados que não tiveram essa sorte, e por aí se entende os miúdos que hoje em dia estão na casa se calhar dos 20 e tal, 30 anos e que não têm apoio dos pais, estão realmente muito sozinhos e não têm forma de aceder de forma compreensível, que se veja, porque mesmo o aluguer também está caríssimo a esse mercado de habitação. E isso são nuvens cinzentas que ninguém sabe muito bem como resolver, porque construir casas demora muito tempo, até o mercado ser inundado de casas ainda demora mais tempo, a própria construção evidentemente está caríssima. É muito difícil sair disso. A única coisa que eu vejo de vagamente positiva, como aliás também foi aqui referido antes de nós entrarmos no estudo, é permitir talvez uma deslocalização, a construção, que eu acho que Portugal precisa muito disso, de cidades médias, para ver se o pessoal deixa de fugir, deixa de vir todo para o litoral e possa ir outra vez um pouco mais para o interior. Se o país evoluísse para aí, podia ser algo de positivo que se extraísse desta crise tramada. O Ricardo, à distância, também ouviu, também acompanhou as conclusões do estudo. Esteve a tirar notas? Ouvi e tirei notas, sim, Carlos. Por exemplo, posso dizer-lhe que foram referidas várias percentagens. Portanto, é a prova de que estive com atenção. E na Amadora, parece que na Amadora está difícil. A compra e o arrendamento, as duas coas. Mais pergunte-me. Diga. É a tua intervenção de homem privilegiado, pá, assim, é mesmo escandalosamente evidente, pá. Vai para a Amadora, Ricardo. É porque quando se mete... Eu tenho coisas para dizer sobre este tema, o problema é as percentagens. Na verdade, ele não está longe da Amadora, para ser justo. Dão-me de sono, pá. Exato. Eu acho que precisamos de uma solução, não é? Política, não sei se há uma solução política para isto, porque parece que toda a gente concorda que é preciso construção social, só que isso leva tempo e nunca mais começa. Entretanto, os privados têm um interesse de privado, não é? Como parece-me que é evidente e legítimo, e portanto continuamos assim a olhar uns para os outros, e é isso. Só uma frase, fala-se muito na questão da percepção, nomeadamente à insegurança, e este é um daqueles casos em que todos os números confirmam a percepção e até tornam mais pessimista e mais negativo, ou seja, o dado de que só 1 ou 2% dos potenciais compradores de primeira casa é que oferem dinheiro suficiente para, mesmo com empréstimos e tudo mais, avançarem para isso, é um colapso total e, portanto, é daquelas coisas que, ainda bem que há estudos para as pessoas não terem só percepções, mas é um estudo que agrava o resultado da nossa percepção. Eu diria que era bastante mau, pelas pessoas que conheço, pelas coisas que leio, pelo que sei, mas 1 ou 2% está para lá de mau, não é? Pois bem, o estado de espírito do Pedro Mexia, próximo passo neste alinhamento, tem tudo a ver com isto, em certo sentido. Diz sentir que quem casa quer ter casa, então, e os celibatários não têm direito à habitação? Ser celibatário não é Estado Civil, graças a Deus. Mas não é isso, é de facto essa... Quero colocar a questão da habitação em paralelo com outros temas que têm ocupado o espaço público. Parece que tem havido mais atenção a coisas que não são tão importantes? Bem, isso é evidente. Nós estamos a discutir, aliás, foi essa a vitória de quem entrou com novas agendas políticas no espaço político português, muitas delas importadas de países que têm, por exemplo, problemas migratórios gigantescos,
como a França, como a Bélgica, nós não temos um problema de imigração, temos problemas de imigração, porque a imigração causa sempre problemas, como andar de automóvel causa problemas, não é? Portanto, a imigração não é um problema. A imigração causa problemas porque há problemas jurídicos e de integração, etc., que devem ser acautelados e tudo mais. Mas depois nós vamos ver os problemas que, número 1, são reais, como é a habitação. A habitação não é uma fantasia política ou ideológica, como são muitas das coisas que às vezes dominam debates inteiros. Quer dar exemplos? Não, a percepção da insegurança, não é? Discutirmos se... nós temos os relatórios sobre a criminalidade e as pessoas respondem a isso. Mas eu sinto que há insegurança. Aliás, como em muitas outras áreas onde as pessoas hoje sentem coisas. Sentir coisas não é nada, é muito interessante para a vida privada, mas politicamente não tem grande relevância. A política deve ter uma parte, tem um lado emotivo também, mas tem um lado essencialmente baseado nos factos. A habitação é, número 1, uma coisa indiscutivelmente real e preocupante, e depois, embora as respostas e o papel do Estado sejam diferentes para a esquerda ou para a direita, mas não é em si mesmo uma coisa ideológica. Ou seja, a ideia de que as pessoas devem ter acesso a sítios onde morar é uma reivindicação em si mesma não ideológica, não é? E, portanto, isso é que devia ser uma discussão muito mais presente no espaço público do que fantasias ideológicas, sejam da esquerda ou da direita. Será o facto de não ser possível debater a questão da habitação numa lógica puramente binária, João Miguel Tavares, e de haver muitos interesses em confronto nesta questão, será isso que tem arredado o assunto das parangonas da discussão pública? Diz a habitação que está fora da discussão pública? Está fora no sentido em que, como comparativamente, o Pedro Mexia, sim, tendo em conta outros temas, não é um tema que seja debatido de forma informada, com bastante tempo de antena. Eu acho que apesar de tudo, o tema da habitação tem tido tempo de antena. Resta saber se existem soluções, às vezes até soluções criativas, sabes? Mas se existem soluções? Não, se existem soluções até de forma criativa. Ou seja, quando tu tens uma escassez tão grande de mercado, eu penso que nós funcionamos sempre da maneira que sempre se funciona, não é? Até às vezes a nível tecnológico, foi uma questão também que se falou aqui. Às vezes é muito espantoso para mim, quando tu olhas para a maneira como tecnologicamente o mundo progrediu, tu estás a fazer casas hoje em dia da mesma forma como fazias há décadas. E evidentemente começam a aparecer outro tipo de soluções. Este tipo de criatividade, seja criatividade tecnológica... A habitação por exemplo, agora a notícia de que a Junta de Freguesia vai fazer um conjunto de casas. Sim, e eu acho que sim, avança-se para outro tipo de soluções. Eu não estou a dizer agora, não vou dar um exemplo praticável, mas para as pessoas terem a noção, por exemplo, nos países escandinavos, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, em que houve, por um lado, houve grandes movimentações de população, por outro lado, houve muitas destruições, chegou a haver casos em que as pessoas colocavam, o Estado, o que dava era os materiais, e dava também a arquitetura de determinados bairros, e depois eram as populações locais que se organizavam para construir essas casas. E assim nasceu o IKEA. E assim nasceu o IKEA, exatamente. E isso faz falta, este tipo de criatividade e de envolvimento, se calhar, da população, de vez de estarmos a trabalhar sempre da mesma maneira. No debate sobre a habitação, parece-lhe haver, Ricardo Araújo Pereira, clivagens ideológicas profundas, ou, no seu entender, será possível encontrar entendimentos políticos que fomentem soluções execuíveis para lá da divisão esquerda-direita, da divisão ideológica mais básica? Carlos, se é possível encontrar esses entendimentos, eu acho que estão a tardar, não é? Foi aquilo que eu dizia há bocado. Quer dizer, há vários interesses em jogo, não é? Nisto do imobiliário. Claro que a construção da habitação social vai prejudicar provavelmente o interesse de pessoas que não estão, digamos, não estão muito inclinadas para que a oferta no mercado imobiliário aumente. E eu remetia para
a intervenção inicial do primeiro orador, segundo o qual há diversas percentagens. Está esclarecido. Ele insiste. Porque é que o Pedro Mexia recorre ao adágio quem casa quer casa? O João Miguel Tavares diz sentir-se vazio, Sim. devoluto. Sim. Olha, Quer falar da grande quantidade de casas vazias, especificamente em Lisboa. O problema é jurídico ou político? eu acho que é todo o tipo de ordem. Este é um tema que, enfim, olha, fica aqui a minha sugestão para um próximo um próximo estudo, quem sabe para apresentar no próximo ano. O problema é Que esse sim é um assunto que eu acho que não é falado como se devia. provavelmente os agentes imobiliários têm pouco interesse Não tem. em prédios devolutos. Não, mas é esse o problema. Verdadeiramente ninguém sabe. Quando a gente usa a expressão prédios devolutos, parece que são prédios a cair, mas não são necessariamente prédios a cair. São prédios que podem estar em boas condições, simplesmente estão desabitados. Eu vivo na zona do Arieiro. Só para dar um exemplo concreto, a zona do Arieiro, aqueles complexos tradicionais do Arieiro, construídos durante o tempo do Estado Novo, são 5 grandes prédios que depois têm centenas e centenas de apartamentos. Eu não consigo estimar de cabeça, porque não ando a bater à porta e a tocar as campainhas, mas eu acho que metade daqueles apartamentos no coração de Lisboa estão vazios. Não estão a ser habitados. E as contas que se fazem, fala-se muitas vezes de 15%, mas 15% já de si é um número altíssimo. Mas o problema é que é preciso ir aos censos do INE para sequer ter uma noção mais precisa de se os prédios estão vazios, não estão vazios, porque é que estão vazios. E isto para mim é uma questão que se prende também com a ligação aos fundos imobiliários. Há coisas que mesmo para um liberal não pode deixar que aconteça, que é: um liberal gosta do mercado, mas não gosta nem do mercado desregulado, nem de que os players mais poderosos do mercado impeçam esse mercado de funcionar. E é isso que pode acontecer quando nós temos uma quantidade enorme de prédios que pertencem a fundos que manifestamente não estão interessados em metê-los rapidamente no mercado. Porquê? Porque aquilo que em cidades como Lisboa e como o Porto vale verdadeiramente é o terreno e é a escassez do terreno. E se eu estiver, se eu estiver a mandar num fundo e esse fundo não precisa propriamente de liquidez imediata, eu não tenho nenhum incentivo em construir, em colocar prédios no mercado, num mercado que continua a crescer, porque eu sei que este prédio e este terreno daqui a 5 anos pode estar a valer mais de 40%, 50% daquilo que vale hoje. Então porque é que eu vou vender este prédio hoje e fazer agora esse dinheiro, se eu não preciso desse dinheiro, e se esse prédio daqui a 5 anos e a 10 anos vale muito mais dinheiro? Agora, aí é que o Estado tem que entrar. Isto não pode ser permitido. Aquilo que se chama de land banking não pode ser permitido. Ou seja, o Estado não pode permitir que prédios no coração das grandes cidades sejam utilizados como quem mete uma quantidade enorme de dinheiro num banco e a render juros. Isso não pode acontecer e precisa de existir uma intervenção séria nisso. E precisamos também ter estudos e ter números que avaliem isso. Porque mesmo para as pessoas que aqui estão presentes, eu acho que é um mau negócio, não é? Para quem cuja vida é vender prédios, não é? E para quem está preocupado que as pessoas tenham habitações, ter prédios parados no mercado, eu penso que é mau também para a maior parte das pessoas que se encontra nesta plateia. A propósito de prédios parados no mercado, há um caso exemplar público, o das antigas instalações do Ministério da Educação, na Avenida 5 de Outubro, no centro de Lisboa. O Ministério saiu de lá em fevereiro de 2018, faz agora 7 anos. A ideia era transformar aquele espaço numa residência universitária com 12 mil camas. 7 anos depois, ou seja, hoje, nada aconteceu e o edifício está ao abandono. Sendo o Estado proprietário, neste caso o Ricardo Araújo Pereira, como é que podemos classificar esta situação? Escandalosa. Isso é dos casos mais escandalosos que há. Ou seja, o prédio está livre há 7 anos. Pelos vistos havia esse projeto de fazer uma residência com 12 mil camas para estudantes universitários. Isso resolvia grande parte do problema, porque conhecendo os estudantes universitários, 12 mil camas dão para 48 mil pessoas. Eu lembro-me dos tempos da universidade. E portanto isso é absolutamente escandaloso. 7 anos depois, nada estar feito. A especulação imobiliária de Pedro Mexia, no seu entender, pode ser travada exclusivamente pela dinâmica do mercado ou são necessários
programas públicos, regulação e políticas públicas. Ora, tudo que distorce um sistema, seja o mercado ou seja o que for, a quem compete zelar para que essa distorção não se produza é o Estado. Quer dizer, o Estado, mesmo, como estava a dizer o João Miguel, mesmo os defensores de um Estado mais... Costuma ser uma velha dicotomia esquerda-direita. A intervenção do Estado assim, ou a... Repara, mas isso tem que regular. Não há ninguém à direita que não... Isso é presumir que as pessoas de direita são todas adeptas do Milei, não é? Não é bem isso. Quer dizer, essa ideia que agora que o liberalismo significa que o Estado... Há aquele famoso quadro do Milei a tirar os ministérios e diz fora. Afuera. De que o Estado só tem que zelar pelos tribunais e as Forças Armadas. Eu acho que a maioria das pessoas, nem à direita, em Portugal, acredita nisso. E, portanto, as regras são fundamentais. E, neste caso, há dois estudos que se tocam e que suscitam aquele slogan conhecido que é tanta casa sem gente e tanta gente sem casa, que é, de facto, uma fórmula muito feliz para... eu acho que isto não é de esquerda nem de direita, é um facto comprovado e comprovável. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se considera vazio, estamos a chegar ao fim. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bailarino, na esperança de poder vir a experimentar algum salão de baile especial, Ricardo? Sim, especificamente, uma vez que estamos perante pessoas que se interessam pelo imobiliário, eu queria falar de uma das principais iniciativas dos últimos anos, que é a de Donald Trump, de construir um salão de baile maior, 200 milhões, para demolir uma parte da ala. Depois de ter demolido a ala oeste da Casa Branca. Exato, e agora a questão dele é que o antigo salão dava para 200 pessoas apenas, este vai dar para 650. E ele diz que é porque é para os grandes jantares de homenagem a grandes líderes mundiais. 200 pessoas era de lotação, era pouco. Porque antigamente, quer dizer, percebe-se quais são os líderes mundiais que ele não vai convidar. Por exemplo, o líder do Canadá não vai convidá-lo. Como já vimos há pouco. Ou como ele disse, Ricardo, como ele se referiu a ele, o quê? O Trump referiu-se ao Carney como o presidente do Canadá, que também é uma coisa de alguém com olho. Sim. Exato, é verdade, mas ele não é esse tipo de líder mundial que ele vai convidar. Os líderes mundiais que eram convidados antigamente levavam a mulher ou o marido. Ele agora convive sobretudo com sauditas, e quando convive o saudita ele leva as suas 75 mulheres. Convida 2 sauditas, está a pala cheia dos 200 lugares, e portanto é importante ter esta maior para albergar... Essa piada é tão anos 90. Acompanha Pedro Mexia aqueles que dizem que o que rege Trump não é a política nem a diplomacia, mas os princípios da negociação imobiliária, uma vez não, que ele... Sim, é a negociação imobiliária no sentido em que ele acha que tudo é um negócio e que tem a experiência do mobiliário. Mas ele faz um tipo de negociação, mais do que imobiliária, é uma negociação móvel. É o contrário do imobiliário, porque tudo se move. Ele faz negócios, é assim, vou taxar um país, se o determinado país não fizer isto que eu quero, vou taxá-los em 50%. E o país diz não. E ele diz, então 100%. E eles dizem não. Então se calhar não é preciso tarifas, vamos falar. E eles dizem, também não. E ele, então vamos invadir. Pronto, é isso. É uma forma de negociação musculada. Ele disse ontem que a sua imprevisibilidade lhe dá um poder acrescido. Isso é uma expressão de foro psiquiátrico, não é? Lamento dizer, mas... Parece-lhe, João Miguel Tavares, que o livro que Trump publicou há uns anos, The Art of Deal, a arte da negociação, poderá vir a tornar-se, para os admiradores da política MAGA, o equivalente ao que foi o livrinho vermelho de Mao para os maoístas nos anos 60 e 70? Eu acho que é uma comparação muito interessante, porque... Para já não percebo, ao contrário do livro de Mao estava em todo lado, o Art of the Deal eu acho que não está neste momento disponível nas livrarias portuguesas e devia estar, aliás, de todo o mundo. Porque esse livro é a melhor forma de compreender Donald Trump. E eu não sei quais são as ambições políticas das pessoas que estão nesta plateia, mas de facto Donald Trump é um agente imobiliário na presidência na presidência dos Estados Unidos da América. Vosso colega, portanto. Mas é mesmo.
E, portanto, utiliza. Nunca ninguém se tinha lembrado de aplicar determinados tipos de métodos de negociação na alta roda da política, mas é assim que funciona a cabeça de Donald Trump e eu estou convencido, ele quer ser CEO do planeta Terra. E fazer uma Trump Tower que se consiga ver do espaço. É esse o grande objetivo. Isto está tudo no The Art of Deal. Começámos com poesia e acabamos com livros, como aliás é habitual neste programa. Chegamos ao fim nesta emissão especial na Mel Arena. Falámos de casas, de habitação e da política em Portugal e no mundo, neste Observatório do Imobiliário, iniciativa da SIC Notícias, em parceria com a Century 21. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção. Muito bom dia. Muito obrigado.